Já parou para se perguntar como as pessoas ganham dinheiro com criptomoedas? Como elas utilizam as criptomoedas para gerar renda passiva para elas? Tudo isso dentro do DeFi. O que é essas oportunidades que as criptomoedas ofertam para os usuários? O tão sonhado DeFi, as finanças descentralizadas. Fala galera, aqui é o Eterno em Foco, beleza? A gente sempre está trazendo as principais notícias e conhecimentos sobre o mundo do Ethereum para você ficar por dentro e atualizado. Sou o professor Ovidio e hoje eu vou estar falando para vocês sobre finanças descentralizadas. Preparei um vídeo especial para vocês, uma das aulas que eu dou dentro do curso da Liberator. Esse material você também vai encontrar de uma forma mais detalhada lá no nosso curso, que você pode acessar na nossa plataforma descentralizada, nossa plataforma Web3, aqui no link abaixo, liberator.com. E a partir de agora você vai adquirir o conhecimento muito mais abrangente sobre DeFi. Existem, galera, antes de mais nada, eu já vou declarar no início desse vídeo, que existem milhões de formas de aplicações de DeFi, tá? Mas eu vou falar as principais, as mais básicas, as mais necessárias e as mais utilizadas no dia a dia do usuário, que melhor facilita a oportunidade dele ter renda com o seu dinheiro, que melhor facilita a oportunidade de oferecer essa renda com segurança e que melhor facilita oferecer essa renda passiva com segurança e oportunidade de uso no dia a dia com facilidade, beleza? Então, pessoal, partindo para nossa aula, eu vou estar mostrando para vocês aqui sobre o DeFi. O que é o DeFi, pessoal? O que são, as finanças descentralizadas? O que é o DeFi? O DeFi ele é uma arquitetura descentralizada que visa remover os bancos e as grandes empresas, as grandes fintechs, as grandes instituições que controlam o dinheiro, utilizando uma arquitetura descentralizada sem intermediários através de smart contracts, utilizando a tecnologia blockchain, tecnologia dos smart contracts dentro das finanças descentralizadas. A gente consegue estar utilizando o nosso dinheiro de uma forma muito mais fácil, muito mais prática, sem precisar de intermediários que no meio do caminho acabam corroendo o nosso dinheiro com as tão famosas taxas de juros, de empréstimos, de envio. Tudo que as instituições centralizadas fazem é utilizar o seu dinheiro para eles poderem lucrar e ainda te cobrar sobre isso, beleza? Então, através dos contratos inteligentes, a gente elimina esses intermediários, a gente elimina essas necessidades de ações humanas, de terceiros. Por quê? Porque a gente automatiza as nossas funcionalidades dentro da rede. Isso aqui, pessoal, lembrando que é tudo focado dentro da rede Ethereum. Existem outras blockchains que executam smart contracts? Existem. Tão bons e tão seguros quanto o da rede Ethereum? Não. A blockchain do Bitcoin. A blockchain do Bitcoin você só consegue enviar, receber e armazenar Bitcoin, você não consegue automatizar smart contracts dentro dele. Você consegue utilizar o Bitcoin com um smart contract fora da blockchain, utilizando uma safe wallet, você pode programar ela para ser um smart contract de hereditariedade ou de multisig, mas você só pode enviar e receber, não pode utilizar as praticidades que você vai ver o Ethereum, que a rede Ethereum oferta para nós, tá? Mas primeiro, pessoal, preciso também dizer que é muito importante que você entenda os conceitos dos smart contracts para você poder entender o conceito do DeFi, Se você compreendeu o que é smart contract, o que o smart contract faz dentro da blockchain, você sabe que qualquer outro tipo de ação que for oportunizada para você interagir vai estar sendo oportunizada pelo uso de um smart contract. Mas o que são esses contratos, Ovidio? Esses contratos, por definição, são programas autônomos que executam diretamente na blockchain. Eles disparam ações automáticas quando certas condições são atendidas sem precisar de intermediários. Eles funcionam como agentes neutros, ou seja, como funcionários neutros e transparentes, registrando todas as ações executadas dentro da blockchain. As regras são codificadas e não podem ser alteradas após o deploy, ou seja, a gente tem um funcionáriozinho que executa determinadas funções. Essas determinadas funções são funções regras, Ele sempre vai executar aquela única e específica função a qual ele foi criado para executar, e a gente consegue utilizar isso para aplicações em base de protocolos como DeFi, NFTs, DAO, jogos Web3, tokenização de ativos, verificação de identidades e sistemas de reputação descentralizada, ou seja, para fazer qualquer coisa. Qualquer função que eu queira automatizar, qualquer interação com a blockchain que eu queira automatizar, eu consigo fazer com o smart contract. Os smart contracts já existem, O conceito de smart contract já existe há um bom tempo. Por quê? O conceito de smart contract é um conceito básico, uma automação de execução de um contrato, de uma função. Um exemplo disso, pessoal,
é a máquina de refrigerante. A gente tem a máquina de refrigerante, a gente não sabe quem depositou o refrigerante dentro da máquina, a máquina não sabe quem está comprando ou depositando o refrigerante dela, mas a máquina entende que a partir do momento que um usuário chega à frente dela, deposita dinheiro dentro dela e ela entrega um refrigerante para esse usuário perante o valor do dinheiro, né? Se o dinheiro realmente vale aquele refrigerante, o valor depositado realmente vale o refrigerante, ela entrega o refrigerante pro cara. Isso é uma ação automatizada, uma venda automatizada, uma execução automatizada. O dono da máquina não sabe quem é a pessoa que comprou o refrigerante, a pessoa que comprou o refrigerante não sabe quem é o dono da máquina, a máquina não sabe nem quem é nenhum dos dois, porém ela executou uma função de forma simples, clara e totalmente automatizada e eficiente. Ou seja, ela automatizou a venda do refrigerante. Através do smart contract, de um contrato inteligente, de um contrato automatizado. Isso é os smart contracts. Quando a gente utiliza esses contratos dentro da rede descentralizada, automações, a gente consegue ter variedades de tipo de uso do nosso dinheiro. E a gente vai mostrar agora para você, pessoal. Benefícios e serviços do DeFi. Empréstimos e crédito, você consegue utilizar o seu dinheiro, né, as suas criptomoedas, o seu Bitcoin, o seu Ethereum, o seu token como garantia para pegar dinheiro emprestado. Ou seja, você consegue utilizar o seu dinheiro sem descapitalizar. Eventualmente há riscos de quê? De você ser liquidado. Se a sua garantia se desvalorizar perante o valor da sua dívida, sua garantia é vendida para abater o valor da sua dívida mais os juros. Lembrando que esses juros podem ser juros fixos ou juros variáveis, depende do protocolo que você esteja utilizando, tá? Lembrando, pessoal, que esses empréstimos não são empréstimos que são empréstimos positivos, ou seja, você não consegue pegar mais dinheiro do que você coloca lá como garantia. Então, se você depositou $1.000 de Ethereum como garantia, você pode pegar até $950 emprestados, pagando 5% de juros ao ano. Você nunca pode pegar a quantidade total de empréstimo. Tem protocolos que permitem você pegar até 95% emprestado, tem protocolos que permitem você pegar menos, mas lembrando que você nunca consegue pegar mais do que você assegurou de garantia. Beleza? Outro serviço que o DeFi possibilita para a gente são as trocas de moedas digitais através das DEX, através das exchanges descentralizadas. O que isso significa? Significa que a gente tem uma casa de câmbio, né? A gente tem uma casa de câmbio igual a gente tem no aeroporto, só que dentro da rede centralizada, onde não existem funcionários, não existem, né, lucratividade direta para o bolso de alguém, eles não vendem com taxas abusivas, são trocas automatizadas de token, como a nossa máquina de refrigerante. Eu consigo chegar com um determinado refrigerante e trocar por outro dentro dessas DEX. Ou seja, eu troco um token por outro token. Posso trocar TBTC por Ethereum, posso trocar Ethereum por dólar, e tudo isso baseado através das LPs, que são as pools de liquidez, tá? Que os usuários depositam dentro da plataforma para conseguir ter renda passiva. E a gente vai falar disso também dentro do DeFi, tá, pessoal? Os stakings e os yield farms, o que são os yield farms? São o bloqueio de criptomoedas dentro de um protocolo para que essas moedas sirvam de liquidez por um determinado tempo para o protocolo, seja o protocolo do Ethereum, True Markets, Synthetix. Você tem os tokens do protocolo, os tokens ativos, empresta para o protocolo como oferta de liquidez e durante um determinado tempo, quando ele te devolve os seus tokens mais uma porcentagem de juros, né, de rendimento em cima desse tokens. Por quê? Por conta do empréstimo que você depositou na conta deles, né? Por conta do empréstimo que você ofertou para eles. Eles conseguem pagar isso para você. Existem staking líquidos, que você não precisa depositar o token e ficar com eles travados lá, mas alguns dos stakings exigem as travas dos tokens, os bloqueios dos tokens como garantia, né? Como, né, oferta de garantia, de compromisso. Os yield farms, pessoal, são as pools de liquidez. O que são as pools de liquidez? Lembra que aqui, ó, o pessoal pode fazer as trocas de moedas digitais de forma descentralizada? Quem que empresta as moedas para essas pessoas poderem trocar entre si, para esses protocolos? A gente. Eu posso muito bem emprestar os meus tokens para a casa de câmbio. E a casa de câmbio me paga juros, né, me paga taxas perante esse empréstimo. Eu posso depositar os meus tokens em pools de liquidez da Uniswap, ou SushiSwap e outras pools de liquidez que existem por aí, e o meu dinheiro fica ofertado como oportunidade de troca. Eu não perco o valor, porque o meu dinheiro vai ser trocado por outra moeda que eu possibilitei. Eu sempre tenho que ofertar pares de tokens, né? E quando um dinheiro é trocado pelo outro, ou seja, quando uma moeda é trocada pela outra, eu ganho taxa de juros por estar emprestando essa moeda para ser trocada. Eu consigo ter renda passiva através disso, tá?
Primeiro a gente vai falar agora, pessoal, do empréstimo e crédito, tá? Eu vou explicar isso aqui na prática para vocês. Como que funcionam os empréstimos em DeFi com cripto, tá, pessoal? A gente vem aqui, deposita a garantia, deixa as criptomoedas Ethereum, né, como garantia na carteira digital, e a partir daí a gente consegue, né, pegar emprestado dólar ou outras moedas, outros tokens, como empréstimo através dessa garantia que eu depositei, tá? Eventualmente eu posso pagar esse empréstimo e recolher a minha garantia de volta, ou eu posso descontar sobre a minha garantia ou minha dívida, né? A gente tem essas duas oportunidades. Um grande exemplo disso, pessoal, eu vou abrir e mostrar aqui para vocês, da Liberator, é a Aave, tá? Um grande exemplo disso aqui, pessoal, desse tipo de oportunidade, desse tipo de protocolo, é a Aave. A Aave é um protocolo de empréstimos com colateral, ou seja, você pode depositar Ethereum como garantia, deixar o seu Ethereum na Aave para ser emprestado para outras pessoas e ele te render juros, ou você simplesmente pode, né, estar colocando o Ethereum lá como garantia e pegando outros tokens ou mais Ethereum emprestado. É uma oportunidade que o DeFi oferece para a gente. E oferece de forma tão magnífica, pessoal, que só aqui, ó, no mainnet, a Aave, tá? Na principal canal do Ethereum, tem total de depósitos 25,13 bilhões de dólares e emprestado 17,27 bilhões de dólares. Ou seja, tem valor aqui dentro 43,57 bilhões de dólares, pessoal. Isso aqui é ou não é o futuro? Isso aqui, né, eles nem incorporaram o mercado inteiro ainda, não incorporaram muitos usuários porque existem por aí. Lembrando que hoje só tem 560 milhões de usuários de criptomoedas no mundo, pessoal. Então, lembrando que a internet em 2002 também tinha essa mesma quantidade de usuários. Então, quando eu falo da rede Ethereum para vocês, pessoal, como se eu estivesse falando do futuro realmente, como se eu estivesse falando para vocês sobre a internet lá em 2002 e falar assim, ó, todo mundo vai usar a internet, ninguém vai viver sem internet, todo mundo vai ser obrigado a viver com a internet em uso quando ficar mais velho no futuro. Então, aposte a longo prazo dentro do Ethereum. O Ethereum é o futuro, pessoal. Outro serviço do DeFi, pessoal, que a gente vai aprender aqui é como participar das pools de liquidez, tá? Eu vou ensinar isso aqui para vocês também de forma prática. Como que eu participo das pools de liquidez, pessoal? Você participa de uma pool de liquidez depositando criptomoedas para facilitar as trocas entre os usuários e ganhar recompensas. Um exemplo disso é, você consegue escolher uma DEX, a Uniswap como exemplo, selecione duas criptomoedas que você possua, seja dólar ou Ethereum, ou dólar e Ethereum. Tem que ser um par de criptomoedas, então teria que ser dois tipos de cripto, tá? Para você depositar. Você deposita essas criptos em valores iguais, não a mesma quantidade, tá? Mas no mesmo valor. Então você deposita $1.000 de uma, $1.000 de outra. Lembrando que pode ser valores menores, tá? E dessa forma você oportuniza a exchange emprestar essas moedas para serem trocadas. Então toda vez que alguém, se eu ofertar Bitcoin e Ethereum, toda vez que alguém tentar trocar o TBTC por Ethereum, ele vai trocar da pool e vai me dar uma porcentagem de lucro. Toda vez que alguém trocar Ethereum por TBTC, vai utilizar meus pares de tokens e vai ofertar para mim uma taxa de juros. As taxas servem não só para pagar para você uma renda passiva, mas também como um incentivo para estar contribuindo para o funcionamento de um protocolo tão maravilhoso e tão bom que é uma DEX, uma exchange centralizada. A gente tem como melhor exemplo aqui, pessoal, a Uniswap, onde se eu quiser vir trocar os meus tokens aqui, né, eu posso vir aqui, conecto a minha carteira, escolho aqui o tipo de token que eu quero vender, escolho aqui embaixo o tipo de token que eu quero comprar, vamos aqui escolher aqui o WBTC, o Bitcoin na rede centralizada, tá? Toda vez que eu falo Bitcoin, referindo-se a eles aqui dentro do Ethereum, pessoal, é o Bitcoin embrulhado aqui no Ethereum, seja o TBTC ou o WBTC, tá? Eu posso vir aqui eventualmente trocar de um para outro, ou de Ethereum para TBTC, para o WBTC, ou qualquer outro token que eu queira escolher, ou dólar. Mas a grande sacada é, da onde vem esses tokens que estão sendo comprados aqui? Quem está oportunizando essa venda? São as pools de liquidez, pessoal. Eu posso vir aqui, clicar em uma new position, tá? E criar a minha própria pool, tá? Consigo dessa forma entrar aqui, selecionar um par de token que eu possua para poder oportunizar de troca, como o Rocket Pool Ethereum. Posso selecionar outro token aqui também, como o próprio Ethereum, tá? E toda vez que alguém for utilizar trocar Ethereum para Ethereum ou Ethereum para Ethereum, ele vai me pagar uma taxa de juros que eu também posso escolher aqui, pessoal.
Posso receber taxa de 1%, posso receber taxa de 0,1, de 0,5, 0,3, mas o recomendável nunca é escolher a maior taxa, tá? Como essa de 1%, mas escolher a taxa com mais recorrência de pagamento. E qual que é a taxa com mais recorrência de pagamento? A taxa onde a gente tem a maior quantidade de liquidez concentrada, ou seja, tem 15 mil dólares concentrado desse tipo de token aqui, desse tipo de pool, ou seja, pool de liquidez de Ethereum para Ethereum e Ethereum para Ethereum, a 0,3%. Ou seja, então a de 1% nunca vai ser utilizada, vamos utilizar sempre a de 0,3%. Então eu deposito meu dinheiro aqui. Clique em continuar, seleciono a minha range, né? Eu posso colocar uma custom range ou, né, full range, ou seja, o preço total da pool, que eu sempre recomendo. Clico na quantidade de cada um e pronto, cria a sua pool de liquidez, pessoal. Dentro da pool de liquidez, depois de criada, você vai ver que existem essas diversas pools aqui, ó, tá? Wise para Ethereum, Ethereum para USDT, Ethereum para USDC, WBTC para USDC, BTC para Ethereum, né? Existem diversas pools de liquidez, ou seja, existem diversas formas de você ter dinheiro e depois ofertar ele como liquidez no mercado, ou seja, deixar esse dinheiro pagando renda para você. Sabe por que isso é importante, pessoal? Porque seja o dinheiro rendendo muito, né? Seja o dinheiro se valorizando, você tem Ethereum, o Ethereum se valorizou muito, ele vai pagar taxas referente ao valor dele. Ah, mas o Ethereum caiu de valor, ele ainda vai pagar taxas. O DeFi é importante por causa disso, pessoal. Porque o mercado subindo ou caindo, o DeFi está rendendo dinheiro. O mercado subindo ou caindo, o DeFi ainda rende sobre juros, sobre porcentagem. Obviamente a porcentagem é um pouco menor, mas ainda assim é melhor pingar do que secar. Não fique só refém da valorização direta do seu ativo, esperar que seu ativo suba de valor. Coloque seu ativo para trabalhar para você, cara. Forneça liquidez, forneça stability pool. Eu vou fazer um vídeo especial sobre stablecoin aqui também, para você que tem medo de volatilidade, tá? Então, oferte o seu dinheiro como liquidez no mercado, que é a melhor oportunidade de renda que você vai ter no seu dia a dia. É como comprar dividendos, pessoal. Como comprar ações de dividendos. Você vai comprando, esse dinheiro vai se valorizando e vai pagando renda para você, vai pagando juros para você. Que é, na verdade, o que até a BlackRock está fazendo agora. BlackRock acabou de, né, anunciar, né, durante a gravação desse vídeo, nessa semana, nesses últimos dias, que vai fazer vendas de ETFs de Ethereum em staking dentro da Bolsa de Valores. Ou seja, os velhotes magnatas vão poder comprar Ethereum em staking, Ethereum com yield, Ethereum com rendimento, tá? Por quê? Eles dão dinheiro para a BlackRock investe esse dinheiro em Ethereum, coloca esse dinheiro Ethereum em staking, gera segurança para a rede, enquanto gera segurança para a rede, ganha porcentagem de lucro em cima do staking e redistribui essa porcentagem de lucro dentro da valorização do ETF que ela representa, que ela produziu e vendeu para esses magnatas da Bolsa de Valores. Então a gente vai ver uma entrada de capital, uma entrada de liquidez dentro da rede Ethereum que não existia até um tempo atrás. E essas entradas de capitais são graças ao quê? Graças ao staking, graças ao yield, graças ao DeFi. Beleza? Então quando eu falo que o Ethereum é o futuro, eu quero dizer exatamente isso, pessoal. Eu quero dizer que o staking é o grande futuro. O staking, ele é, para você entender o que é o staking. O staking no DeFi é guardar criptomoedas em um programa para ajudar a rede, recebendo recompensas em troca. Como que isso funciona? Você deposita seus tokens em uma plataforma DeFi, ela usa para validar operações ou criar liquidez e você recebe juros ou novos tokens. Geralmente são juros, tá? Por que fazer? Você ganha renda extra passivamente com as suas criptomoedas e ajuda a tornar a rede mais segura. Ou seja, é as vantagens de estar utilizando o staking. O staking, ele é a oportunidade de você fazer dinheiro com renda passiva dentro do Ethereum. Uma das oportunidades, né? Eu mostrei uma das 3 até agora, mas eu mostrei as 3 principais. E eu preciso refletir, pessoal, sobre a integração do DeFi com as finanças tradicionais, tá? Por quê? A gente está vendo várias soluções sendo criadas para o DeFi através também de pontes entre as centralizadas e as descentralizadas. Porque as pessoas começaram a querer ter privacidade, as pessoas cansaram de pagar impostos, as pessoas cansaram de ver o seu dinheiro derretendo com a inflação,
tá? Hoje um brasileiro médio paga 40% de imposto sobre todo o seu ganho anual, além de imposto embutido, tá? Em produtos. Além disso, ele tem uma perca de inflação de valor da sua moeda de 20 a 23% anualmente, tá? Então, mesmo se ele tivesse deixado o dinheiro para render no seu melhor forma de renda passiva da rede centralizada, ele ainda ficaria no negativo graças à inflação e ficaria mais negativo ainda graças aos impostos. Então, para fugir disso, pessoal, a rede centralizada viu que seus usuários estão partindo para o Web3 e eles estão começando a criar pontes, tá? Enviar dinheiro entre bancos e redes descentralizadas já não se tornou tão, né, um obstáculo tão grande como era antigamente. Isso por quê? Porque os bancos perceberam que eles têm que facilitar a vida dos usuários, para os usuários continuarem utilizando eles, porque senão não vai render, não vai para frente, tá? Ativos físicos estão virando ativos digitais. A gente vê grandes tubarões do mercado, né, como BlackRock, Robinhood, falando sempre sobre tokenização de ativos, tokenização de ativos, tokenização de ativos, tokenização de ativos, e isso é simplesmente toda vez que eles falam isso para mim, eu sempre ouço assim: vamos para a rede Ethereum, vamos para a rede Ethereum, vamos para a rede Ethereum. Por quê? Qual que é a única rede que vai poder oportunizar essa facilidade de tokenização de ativos? A rede Ethereum. Qual que é a rede que oferece a melhor oportunidade de uso e execução de smart contracts? A rede Ethereum. Qual a única rede que consegue ter uma capitalização de mercado que vai suportar totalmente a absorção do mercado, né, global, mundial? A rede Ethereum. Onde vai ser facilitado automatizar os smart contracts para vender ou automatizar interações de empresas que vão estar migrando do Web 2 para o Web 3? Na rede Ethereum. Então, pessoal, o Ethereum é o futuro. A tokenização de ativos reais, físicos, tokenização de casas, de produtos, etc., de ações, vão se tornar cada vez mais reais, porque grandes empresas já estão entrando no jogo, tá? Os grandes tubarões, grandes indústrias, grandes governos já estão vendo como o Web3 é importante. Como que o Web3 consegue englobar tudo que existe no Web2, mais um pouco, com mais segurança, mais transparência. Isso muito porque há as necessidades, a necessidade de segurança contra a computação quântica, que os bancos não têm. Se eles não utilizarem a tecnologia blockchain e Web3, eles não vão conseguir ter essa segurança nunca. A possibilidade de melhorar mercados que já estão saturados, como o mercado de ações, de bolsa de valores. Pô, todo mundo já saturado, o negócio não sobe. Eles precisam abrir os horizontes, eles precisam abrir o capital, precisam se descentralizar. Onde eles vão se descentralizar? Numa rede centralizada. Onde eles vão conseguir vender ações de forma simples? Na rede descentralizada, tokenizando essas ações. Então, a migração do mercado financeiro para dentro do Web3, ela é inevitável. E utilizar o Ethereum é inevitável também. Por quê? Porque eles já perceberam que o Ethereum tem a capacidade de comportar todo esse mercado, de estar aumentando a eficiência, inclusive, desse mercado, tá? E conclusão, pessoal, o poder transformador do DeFi. O DeFi, ele é um acesso para todos, tá? Os serviços financeiros são acessíveis, é o serviço mais democrático que existe. Por quê? Porque qualquer pessoa hoje possui um celular e possui acesso à internet. Então qualquer pessoa possui acesso ao Web3 e às finanças descentralizadas através dos DApps, os aplicativos descentralizados, tá? Novas ideias sendo criadas a todo momento, por quê? Por conta de ser uma rede aberta, uma rede centralizada, uma rede que pode ser auditável e conferida por qualquer pessoa, isso também facilita qualquer pessoa poder construir dentro da rede. Ou seja, qualquer pessoa que tem uma solução em mente pode começar a construir essa solução na rede descentralizada. E isso faz com que a gente consiga ter amplamente desafios rompidos através de novas soluções e um futuro diferente. O DeFi pode mudar o sistema financeiro mundial. Ele não só pode, como ele vai, pessoal. E aprender o DeFi, pessoal, é uma coisa que você precisa muito, muito mesmo. Por quê? Porque aprender sobre finanças descentralizadas é se colocar frente ao futuro, é se preparar para o futuro, é em ver enquanto é o meio do caos, as pessoas não sabendo o que elas devem ou não devem fazer, você já tem noção da tomada de segurança que você precisa ter. E para você conseguir ter isso, pessoal, a Liberator está aqui para poder ensinar vocês. Dentro da Liberator, pessoal, a gente ensina todos os tipos de usos de finanças descentralizadas. Você consegue ter dólar rendendo de forma passiva para você, seja no Nerit ou no Synthetix, que são exchanges, né, que são DApps descentralizados, e ofertam para nós as stablecoins descentralizadas, ou seja, dólar e rendimento em dólar passivo, a True Markets, que eu consigo ter rendimento passivo também, e a especulação de mercado, a especulação de previsão de mercado, a overtime, que eu consigo também estar utilizando
para fazer apostas esportivas, ou seja, para ofertar liquidez o token dele, ofertar liquidez esses tokens aonde, pessoal? Lá na Uniswap. A Uniswap é onde a gente consegue trocar criptomoedas, mas também ofertar liquidez de criptomoedas para serem trocadas. A EtherFi, que é um cartão de débito em cripto. O Arcos, que é uma ponte de Bridget. A Aave, que é onde a gente aprendeu a fazer empréstimo com colateral. O DeFi Llama, que é onde a gente consegue comprar. MetaMask, uma carteira descentralizada. Superfluid, para você enviar dinheiro. Aragon, sobre governança. Tudo isso, pessoal, aqui dentro da nossa plataforma, dentro do LiberPass, tá? O que o LiberPass agrega para mim de diferente, pessoal? O LiberPass, ele agrega não só um curso completo sobre blockchains, o que são os fundamentos, o que são criptomoedas, o token Ethereum, mais de 17 aulas aqui ao todo, para você aprender a ficar craque de criptomoeda. A gente já preparou também um curso sobre nomadismo digital para você aprender a utilizar a sua soberania pessoal, seja para morar em qualquer país, ter a sua autonomia, poder ir para onde você quiser. Uma masterclass sobre libertarianismo introdutória, e a gente vai estar agregando outros tipos de conteúdo dentro dessa nossa plataforma. Dentro dessa nossa plataforma a gente consegue ter filosofia, saúde e bem-estar, inteligência artificial, impostos, empreendedorismo e diversos outros temas que vão estar sendo adicionados, pessoal. E como que a gente consegue ter acesso ao LiberPass, pessoal? Comprando NFT de acesso. Eu posso ter acesso ao workshop presencial e comprar a plataforma de forma anual. Eu venho aqui, eu vou receber essa NFT, inclusive. Lembrando que ano que vem essa NFT, em 2026, quem possui esse NFT vai estar recebendo um airdrop de cartinha de RPG. Eu venho aqui, coloco o meu código de cupom de desconto. Você pode estar utilizando o cupom MADARA aqui para você ter desconto, tá? E faz assinatura. Ou assinatura mensal, onde você recebe essa NFT lendária que compra aqui, e a partir daí, depois disso, é só utilizar a plataforma, pessoal. Só estar aqui utilizando a plataforma descentralizada. Quer aprender mais sobre a plataforma? Só clicar aqui, ler os docs, visão geral, seção de segurança, como funciona o token. Inclusive, a gente também tem o nosso próprio token aqui dentro da nossa plataforma, mas esse aqui eu vou fazer um vídeo especial sobre o nosso token para mostrar o funcionamento dele, beleza? Lembrando que o nosso token é deflacionário, ele tem um sistema de burn automático toda vez que é comprado o LiberPass, então quanto mais conhecimento você adquire, mais riqueza você também adquire, mais riqueza você prospera para os usuários do DeFi e da Liberator. Se você quiser aprender a utilizar finanças descentralizadas, aprender a usar o DeFi, vem aqui para a Liberator. Eu vou deixar um próximo vídeo, um vídeo mostrando todos os nossos aplicativos, vamos abrir aplicativo por aplicativo e eu vou te mostrar na prática como cada um funciona. Espero que esse nosso vídeo de DeFi tenha sido instrutivo para vocês, que vocês tenham realmente aprendido como que funciona o DeFi na prática e que funcione como uma ferramenta de benefício para você daqui para frente. Se você quiser aprender mais sobre o DeFi, lembre-se da Liberator sempre, eu conto com a sua presença, sempre vou estar prestando uma aula online gratuita, só clicar no link abaixo, garantir sua presença na nossa próxima aula. Se quiser já começar a partir de agora, iniciar o uso desse conhecimento, utilizar o uso desse conhecimento num caminho guiado para você, feito para você, pegado na sua mão para te ensinar na prática como utilizar o DeFi, só clicar no link abaixo e vir para a Liberator. Te espero lá.